Mas eu sigo aqui no Almanac só falando de coisa boa. Outubro é o mês missionário e todos nós somos convocados diariamente para dar o testemunho aí do Redentor, não é verdade? E neste ano, o Dia Nacional da Juventude, o DNJ, celebra as lutas e as alegrias de nossa juventude, celebra a unidade entre as diferentes expressões juvenis e a alegria de seguir a Cristo. Para falar sobre essa data, eu converso agora com o Frater Antônio Matozinho. Frater, boa tarde, uma alegria ter o senhor aqui novamente, viu? Boa tarde, Caísa, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno, aqui no Almanac. É sempre muito bom estar aqui, ainda mais falando de um tema que para mim é tão caro, né? É tão caro. O senhor está nessa missão aí, contando sempre com a graça do Pai Eterno, não é, Frater? É pela força mesmo do Pai que a gente vai fazendo um trabalho que é de dia após dia e de formiguinha também, porque nós sabemos que existem muitas realidades que nos desafiam, ainda mais quando se trata de juventude, num mundo tão plural, num mundo tão cheio de oportunidades e de vozes que muitas vezes são vozes dissonantes daquilo que é a vontade do Pai Eterno. Entendi. Ô Frater, para começar a nossa conversa, o DNJ ele tem uma abordagem missionária. Como que ele surgiu? O Dia Nacional da Juventude. O Dia Nacional da Juventude ele surge num contexto que tem alguns dados históricos relevantes. O Dia Nacional da Juventude surge no ano de 1985. Do ponto de vista de cenário eclesial, nós falamos de um ano, havia um ano apenas que o Papa São João Paulo II havia convocado a juventude a se reunir em torno dele, como sucessor de Pedro, para celebrar a vida da igreja com a juventude, que é o início da Jornada Mundial da Juventude, no ano de 1984. No âmbito local de cenário nacional, nós temos o fim da ditadura militar no Brasil, então um período de redemocratização do país, um período de olhar para as realidades que antes não eram tão vistas ou que eram encobertas naquele período. E nós temos neste ano também a ONU que declara o Ano Internacional da Juventude. Diante de tudo isso, a igreja no Brasil resolve olhar e enfatizar os cuidados com a juventude, estabelecendo um dia para se celebrar a vida da juventude. Celebrar a vida porque naquele contexto, estar vivos já era motivo de dar graças a Deus em muitos cenários de nível global. Então a gente fazer isso ecoar a partir do nosso país. E a partir daí, ano após ano, a igreja, em sintonia com a campanha da fraternidade, passa a trabalhar de modo jovial no mês de outubro o Dia Nacional da Juventude, sempre com temas diferentes, mas todos os anos celebrando. E nesse contexto inicial do Dia Nacional da Juventude, no Brasil só haviam as pastorais da juventude organizadas, né? O JAC, JEC, JIC, já que era a juventude estudantil, era a juventude agrária, era a juventude universitária, era a juventude operária, que se organizava no meio social com o apoio da Igreja do Brasil para lutar pela vida, pelos direitos e lutar inclusive pelo direito de ter fé e dizer que Deus se encarnou na história, então a nossa história é a história de salvação. E a partir desse momento mudou um pouco esse cenário? A gente tem um engajamento tão grande das juventudes neste cenário que é inclusive estes movimentos juvenis que colaboram para o cenário político da época, para que haja uma mudança social. Então a igreja sempre ali como o apoio, como a base para os valores, para o modo de ser e fazer as coisas. Então surge neste cenário. Agora, a partir de 2011, a igreja no Brasil realiza uma virada na organização juvenil. Nós já não temos mais só pastoral da juventude, nós temos muitas expressões juvenis. E a igreja organiza isso na CNBB em forma de setor, né, a pastoral juvenil, que dentro do guarda-chuva da pastoral juvenil cabem todas as expressões jovens, sejam das congregações religiosas, das novas comunidades de vida, dentro dos movimentos da renovação carismática, também das pastorais da juventude. Então, nesse cenário novo e complexo,
a igreja estabelece uma forma de comunhão e o Dia Nacional da Juventude permanece como esse sinal de unidade para a igreja, para celebrar a vida da juventude. E como que é feito a promoção do caráter missionário do DNJ? O DNJ ele tem uma organização em 3 fases. Nós temos uma fase anterior, que é anterior ao dia celebrado, e essa fase é feita com um subsídio que a CNBB disponibiliza, inclusive qualquer pessoa pode acessá-lo no portal dos Jovens Conectados da CNBB. Esse subsídio, que é gratuito, ele comporta 4 encontros que podem ser celebrados mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente, de acordo com a estrutura da organização local. E esse subsídio prepara a juventude para o tema. Ninguém ama o que não conhece. E os temas são sempre de âmbito eclesial, social. Depois nós celebramos o dia. No dia da juventude, o Dia Nacional da Juventude, ele é celebrado de muitas formas. Às vezes com liturgias apenas, às vezes aproveitando esse momento para um encontro, para vigílias, para gincanas. Isso depende da organização de cada diocese. E alguns lugares reúnem a juventude por paróquias, outras por vicariatos, outra em nível diocesano. Essa organização pertence a cada local conforme a realidade. E depois o pós-DNJ, nos grupos, nas paróquias, na realidade... Aí é o concreto que vai acontecendo? O jovem transforma tudo isso que foi aprendido, rezado, celebrado em unidade e transforma isso na sua prática diária. Por isso o caráter missionário. Porque a missão, ela pode ter tempos especiais, mas a missão é todo dia. O Pai Eterno nos pede a missão diária, lá no estudo, lá na faculdade, no trabalho, em casa. E esses temas sensíveis, que são do meio social, que falam da nossa vida, todos os anos, é um tema sensível, um tema de relevância social, porque é para a juventude que tem fé ajudar a transformar a realidade do mundo que nós vivemos. E esse ano, então? Esse ano nós vamos trabalhar o tema da campanha, em sintonia com a campanha da fraternidade, o tema de fome. Então, seguem todas as características da campanha da fraternidade, mas de uma forma renovada, porque precisa uma linguagem que acesse a juventude. Então, esse momento da gente falar sobre o Dia Nacional da Juventude, durante muitos anos caiu no esquecimento. Entendi. Houve um apagamento no cenário da igreja desse dia, que é um dia tão relevante para a juventude. Ô, Frater, e como é importante falar sobre isso e ter esse dia? Por quê? O Frater falou aqui, depois de todo o aprendizado, de tudo que é absorvido lá pelos jovens, eles vão para a faculdade, para o trabalho, para casa, até mesmo na comunidade, e vão ali de forma prática colocar tudo aquilo em prática, tudo que aprenderam. Isso transforma o mundo, Frater. Transforma. E às vezes quando a gente fala de transformar o mundo, as pessoas pensam em uma transformação global. Não. E a gente fala de transformar o mundo à minha volta. Sim, isso mesmo. E essas pequenas transformações, quando elas são postas em unidade, elas ganham uma força de impacto muito grande. Porque isso é que é ser uma igreja de unidade, não é uma igreja de uniformes, não é uma igreja de todo mundo igual, é uma igreja de, mesmo com as nossas diferenças, algo nos une. E esse algo que nos une é o amor de Deus. Então, por causa deste algo maior e que nos une, que gera a unidade, a gente consegue uma transformação tão viva e eficaz. Esse daí é o cartaz deste ano, né? E com o lema "E todos ficaram saciados". Então, nesse sentido de que a juventude quer ser sintonia com a Igreja do Brasil, naquilo que a gente faz e celebra também. O Dia Nacional da Juventude é uma oportunidade muito bonita também de reavivar as comunidades. Muitos sacerdotes, quando a gente interpela sobre a juventude, eles dizem assim, eu que trabalho com isso, eles dizem, sim, Frater, mas aqui não tem jovens na comunidade. E se a gente for numa missa, talvez a gente não veja muito essa expressão. Mas se a gente caminha pelas comunidades e pelas paróquias, a gente vê os filhos e os netos das lideranças de comunidade. A gente encontra os filhos, os netos e afilhados das famílias da Pastoral da Família, do ECC. Nós vemos pequenos grupos de crisma aqui e ali nas comunidades. E por que esses jovens não estão lá, então? Aí é uma dificuldade. Os jovens não estão aonde eles não se sentem acolhidos.
a gente precisa entender que acolhimento é também a dimensão de conseguir se comunicar, interagir. Não é que a mensagem do Evangelho não toque a juventude, isso é uma falácia muito grande. Na verdade, o jovem gosta de desafio e não há nada mais desafiador do que o Evangelho. O problema é como tornar este desafio acessível à capacidade comunicativa do jovem, porque o mundo mudou. E nós precisamos acessar aí. Então, assim, a CNBB propõe de diversas formas acessar a juventude, seja pelo esporte, pela cultura, pela educação. E uma das formas, em nível de evento, é o Dia Nacional, o DNJ. E ao longo da história, o DNJ, então, vem se preparando, vem se renovando, sempre para motivar esses jovens a viverem nos locais onde eles estão no dia a dia, darem testemunho de Deus. É isso mesmo, porque a igreja, embora a gente diga que o tempo da igreja é um tempo lento, mas é um tempo lento no âmbito de grandes mudanças. Mas é interessantíssimo como a igreja se preocupa em olhar a realidade. Nós estamos nesse período que a gente fala muito do sínodo, né? Em um período sinodal. A igreja se organiza assim de todas as formas. A igreja olha para fora, sabendo que é portadora de uma mensagem muito importante, olha para fora, olha para a realidade e ao ver a realidade não estagna, mas tenta captar o que a realidade pode oferecer como ponto de partida. E essa é uma questão interessante. Com a juventude, a gente não fala de um lugar onde a gente é mais importante porque é portador da mensagem do Evangelho. Na verdade, a gente torna a juventude interlocutor da missão. Se nós temos a mensagem do Evangelho, eles têm o Evangelho da vida. Toda a história da salvação foi portada dessa forma. A partir do que eu tenho da vida, se constrói, seja pelos juízes, pelos profetas, seja na mensagem apostólica, a partir do que o povo de Deus vive e tem, eu estabeleço uma comunicação e a partir daí eu consigo ir construindo e transformando. É basicamente essa forma que Jesus usava para se comunicar por parábolas, por exemplo. No meio dos pescadores, ele falava de barco, de mar, de rede. Linguagem deles, né? No meio do comércio, ele ia falar de moedas, de casa, de negócio. No meio agrário, de campo, de ovelha, de plantio, de semente. Então, na verdade, é a gente saber olhar para a juventude e hoje nós temos tecnologia, nós temos comunicação, nós temos hiperlink, nós temos uma realidade nova. Então, é partir disso para fazer um anúncio do Evangelho, porque é sabido. A palavra de Deus é como um baú que se tira coisas antigas e sempre novas. Sim. Então, nesse âmbito, o Dia Nacional, ele é sempre uma oportunidade de aquilo que é problema social ser transformado não como um obstáculo, mas como um desafio que a igreja precisa responder. E não responder enquanto hierarquia, mas responder enquanto povo de Deus. Então, com a juventude, não prescindindo deles, mas pressupondo os jovens envolvidos. E isso é muito bonito e importante. Importantíssimo. A igreja unida e todos fazendo a sua parte, com certeza a missão acontece, a juventude faz toda a diferença com o seu trabalho. Ô Frater, mas o senhor falou do subsídio, né? Sim. E todas as paróquias, comunidades têm acesso a esse subsídio? Tem na medida que está disponível no site dos Jovens Conectados da CNBB. É bastante simples, por qualquer plataforma de busca você consegue acessar esse material. E caso tenha alguma dificuldade ainda, pode procurar o pároco local, a secretaria das paróquias ou mesmo as cúrias diocesanas, inclusive para procurar saber como que a sua diocese está organizando isso. Para você jovem que nos acompanha ou para você que já é adulto, é membro de comunidade e de repente está curioso para conhecer um pouco mais ou até mesmo para poder comunicar sobre o Dia Nacional da Juventude com algum jovem, procure saber na realidade da sua paróquia, da sua diocese, como esse dia tão importante para a juventude e para a igreja no Brasil vai ser celebrado. E se por um acaso a sua diocese não se organizou ainda, ou a sua paróquia não se organizou, ainda dá tempo de organizar, ao menos para celebrar de modo litúrgico esse dia, ou por uma vigília pela juventude, mas todo o material
que a CNBB disponibiliza de fato de modo gratuito e para todos na medida que tem acesso às redes sociais. A gente sabe que o âmbito digital, embora tenha se democratizado muito, ele não é acessível para todas as pessoas. Mas se porventura você não tem esse acesso, procure esse acesso, procure na sua comunidade. Certamente a comunidade paroquial vai conseguir apoiar e conduzir aqueles que desejam. Também no sentido de que não é só grupos de jovens que celebram o Dia Nacional. Então eles podem ser celebrados junto às pastorais familiares com um olhar mais detido para os jovens, para os adolescentes, também nos grupos de crisma. E o senhor, com a sua equipe lá, onde o senhor faz a pastoral, está organizando? Aqui nós trabalhamos em muitas dioceses, né, por causa da missão. Então, cada diocese está se organizando. Eu estarei presente aqui na Arquidiocese de Goiânia, porque foi reservado conosco na Secretaria da Jumiriantes. Então aqui, onde tem redentoristas, nós estamos presentes em 2 vicariatos da Arquidiocese de Goiânia. Nesses 2 vicariatos haverá a celebração do Dia Nacional da Juventude. No Vicariato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde está a Matriz de Campinas, igreja tradicionalmente cuidada por nós, que será no dia 28. E no Vicariato Nossa Senhora da Badia será celebrado no Cine Teatro AFIP, lá em Trindade, também durante o dia. E com um trabalho muito bacana, já as equipes divididas, se organizando, correndo atrás para organizar almoços, lanches, acolhida, o pessoal que é de credenciamento. E a nossa juventude fará um gesto concreto. Neste sentido de fome, durante a realização do evento, haverá uma campanha de arrecadação de alimentos para que as pastorais sociais possam ajudar e acolher. A gente sabe que é uma realidade que a doação de alimentos não resolve o problema, mas quem tem fome tem pressa e a gente pode ao menos ajudar a curar uma parte dessa ferida e salvar o mundo à nossa volta. Isso mesmo, Frata, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Toda semana, vocês são bem-vindos aqui, a gente vai seguindo com essa missão de evangelizar, de chamar a juventude para perto da gente, tá sempre com a gente. Muito obrigado, agradeço também quem está em casa, gostaria de deixar uma mensagem para você que nos acompanha. Se aí na sua comunidade a juventude não está articulada, reze pela juventude. Eles não são o futuro da igreja, são o presente, vivo, atuante, o agora, o já, o mais urgente. Que o Pai Eterno abençoe a cada um de nós. Amém, amém. Até a próxima. Até.